A Receita Federal divulgou uma lista com as empresas que receberam isenções milionárias do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Uma empresa do influenciador digital Felipe Neto está entre as beneficiadas. A Play9 deixou de pagar 14 milhões de reais em impostos por meio do programa do governo federal. Nas redes sociais, usuários destacaram que o trabalho da Play9 se dá essencialmente no ambiente digital, contrastando com o objetivo da lei lançada em 2021 para auxiliar empresas do setor de eventos a enfrentarem os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. O próprio site da empresa de Felipe Neto deixa claro que, diferentemente de uma empresa que depende de público presencial para eventos como shows musicais, a atividade da Play9 está centrada no desenvolvimento de conteúdo e expansão de marcas por meio de plataformas digitais. E aí, Piotr, essa empresa do Felipe Neto, a Play9, então se beneficiou uma renúncia fiscal de 14 milhões de reais por esse programa emergencial de retomada. Lembrando que esse programa foi anunciado em razão da pandemia de Covid-19. O setor de eventos foi um grande impactado aí por conta do distanciamento social que nós vivenciamos ali durante a pandemia. Agora, chama a atenção que a empresa do Felipe Neto era uma empresa predominantemente digital, ou seja, eventos que ocorriam dentro das plataformas digitais que cresceram muito durante a pandemia. O mercado digital cresceu muito porque as pessoas ficaram em casa. Agora, em algum momento, provavelmente deveria ter uma possibilidade de eventos presenciais e aí, por alguma brecha legal, ele se beneficiou do PERSE, do programa. Então, mas para ter uma isenção fiscal de 14 milhões, haja, né, momento de acessão de um conteúdo completamente digital, quase que completamente digital, para fazer um evento. E mesmo assim, ela não foi afetada. Se majoritariamente ela vivia no mundo virtual, não era o foco do programa ajudar esse tipo de empresa. Isso era voltado exclusivamente para empresas como, por exemplo, restaurantes, bares, lanchonetes, teatros, cinemas que dependiam e dependem de pessoas ali fisicamente circulando para acontecer. Senão não acontece a economia nesses lugares, a economia não gira. O programa é bem intencionado, aliás, incrível, né? Isso veio lá do governo Bolsonaro, da gestão do ministro Paulo Guedes à frente da economia, que mesmo com toda essa concessão, entregou 2022 com superávit nas contas públicas de 54 bilhões, um superávit primário. Mesmo fazendo todas essas concessões, repasse de dinheiros a estados, municípios, a trabalhadores, a empresários, e esse PERSE é um deles, por exemplo, mesmo com tudo isso, ainda o governo entregou o país com um superávit que foi dizimado pela irresponsabilidade fiscal e perdularismo do governo Lula. E aí a gente vê empresas como essa que, qual é a razão para receber 14 milhões em isenção fiscal? É o caso da Play9, essa do Felipe Neto. Há outros também, outros artistas que em algum momento você vai dizer, tá, mas de novo, esses artistas, alguns precisariam disso. Ficaram, obviamente, na situação de um dono de apenas uma lanchonete que teve que ficar fechado por determinação de legislação completamente absurda, como todo mundo já sabe, por estudos que foram feitos no mundo, que isso não resolveu nada. Aliás, lugares que permaneceram abertos têm números melhores em relação à Covid. Mas vamos lá, a situação de um bar, de uma pequena lanchonete, esse sujeito não teria outra renda. Aliás, o capital dele é muito pequeno, ele tem um bar, uma pequena lanchonete, um restaurante. Mesmo cinemas, tudo bem, são grupos maiores, mas aí todas as unidades foram fechadas. No caso de esses artistas, boa parte deles não precisa, obviamente, de um benefício fiscal. Usaram, né, aquela história, quando o Estado está dando, então vamos aproveitar. O dinheiro não é do Estado, é do pagador de impostos, que não é contribuinte. Para lembrar aqui uma frase do Fernando Henrique, ninguém contribui, paga obrigado, porque está na lei o imposto. Então o pagador de impostos fica incomodado com isso. Mas este caso desse rapaz que agora faz o L de tudo quanto é jeito, tira foto com a Dilma, com Lula e com tudo mais, a Janja também, né? 14 milhões de isenção fiscal. Duas coisas, a empresa dele é gigante, então tem um faturamento gigante. Se tem um faturamento gigante, para ter uma isenção de 14 milhões, não precisaria dessa subvenção estatal.
poderia falar, não, deixa que eu ir banco, esse é um momento difícil do mundo, eu não preciso. Ajuda o dono do barzinho, o dono do restaurante pequeno, o dono da loja que dependia de pessoas circulando. Não ele, mas enfim, recebeu 14 milhões e não está reclamando, né? Discurso hipócrita muitas vezes.